precioso sangue de Jesus. A beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
Pegue sua Bíblia, abra aí em Mateus capítulo 5. Nós estamos aqui recebendo uma palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida transformada, uma vida abençoada, né? Sexta-feira nós trouxemos aqui uma palavra que dizia a respeito de sermos o sal da terra, né? Lá no capítulo 5, versículo número 13. Dá uma olhada aí para você, capítulo 5, versículo 13. Fala aí que Jesus ensina aí, né? Que agora a nossa vida tem que ser assim. Nós somos o sal da terra. E eu li um versículo, vou pedir para a Sara projetar ali, Sara, Levítico capítulo 2, versículo 13. Nós terminamos nesse versículo aqui. Porque às vezes a pessoa lê aí, né? Somos o sal da terra, o sal, o que é o sal, né? Como é que eu posso ser o sal, né? Então nós falamos sobre isso, né? O que significa nós sermos o sal, né? E nós paramos aqui nesse versículo de Levítico 2, 13, que deve estar já projetado aqui no telão, que fala assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Diga assim comigo, ó, em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Presta atenção agora, ó. A pessoa fala assim, não entendo a Bíblia, né? Então, a Bíblia tem uma linguagem, ela tem uma maneira de falar, né? Então, esse texto está falando assim, ó, que Deus não recebe, presta atenção, ó, Deus não recebe nenhuma oferta sem sal. Aí a pessoa vai lá e põe o sal grosso, não entende a Bíblia, né? Põe o sal grosso atrás da porta, põe o sal grosso para espantar os mal. Por quê? É porque Deus gosta de sal. Não, não é isso não. Aqui Deus está falando, todas as tuas ofertas aplicarás. Aí vem Jesus, presta atenção, ó, o Espírito Santo vai abrir seu entendimento, ó. Aí vem Jesus e fala assim, ó, vós sois o sal. Alguns não entenderam, né? Jesus está dizendo assim, ó, você é o sal da oferta. Deus só recebe a oferta se você estiver no meio. Jesus está dizendo assim, ó, Deus não recebe dinheiro no altar. Não adianta vir aqui trazer dinheiro. Não adianta vir aqui trazer sua casa, seu carro, não adianta. Ele está dizendo assim, ó, agora, ó, lá, ó, ele nunca recebeu uma oferta sem sal. Aí ele está dizendo assim, ó, vós sois o sal. Tudo em que você estiver misturado, aliança, o sal da aliança, em tudo que você tiver misturado, Deus recebe. Agora, se você não tiver misturado, Deus não. Se você fizer um favor sem estar misturado, Deus não recebe. Se você falar assim, eu vou ajudar aquela pessoa lá, mas vou fazer isso com má vontade, vou fazer isso sem sal, Deus não recebe. Se você falar assim, olha, eu vou pagar a dívida daquela pessoa lá, mas está fazendo isso amarrada, obrigada, a dívida de um parente e tal, Deus não recebe. Deus só vai receber se a tua oferta tiver o seu coração. Quantos entenderam? Por isso que está escrito assim na palavra, né? E tudo quanto você fizer, e tudo quanto você pensar, faça e pense para a glória de Deus. Os irmãos entenderam? Aí eu vou pregar hoje, ó. Ele fala assim, ó. Versículo 14 até o de número 16. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que a exemplo do sal, ele não está falando então sobre aquele sal que a gente conhece, né? E aí a pessoa, ela usa a palavra de Deus por misticismo, e aí vai criando um monte de coisa sem nexo, né? E desprezível. Aí as coisas não dão certo, a pessoa põe o sal lá na frente da casa e entra a enfermidade, e entra a tribulação, e a pessoa fala assim, isso aqui é tudo mentira. Não, não é tudo mentira. É que precisa aprender da maneira certa, né? Tem gente que sai daqui do Brasil para fazer uma faculdade fora, para poder aprender melhor. A pessoa deixa família, deixa trabalho. A pessoa às vezes vai trabalhar num emprego que é subemprego, lá fora, só para ela poder aprender mais. E nestas coisas que são tão importantes, que é a palavra de Deus, a gente se contenta com alguma coisinha, né? A gente se contenta com aquilo que a gente ouviu falar, ou com aquilo que as pessoas falam, né? Então, é importante que a gente, invista. Isso é investimento. É importante a gente investir muito mais na nossa vida espiritual do que na nossa vida natural. A nossa vida natural, diz a Bíblia, que ela vai, depois dos 70, ela vai, mas ela vai debaixo de enfado e canseira. E ela pode chegar a 80, a 90, a 100, mas a Bíblia fala que não vai passar dos 120. Não vai passar. Então, é muito pouco, né? E a gente investe muito mais nessa vida de, no máximo, 120, do que na nossa vida que é conhecida e chamada na Bíblia como eterna. Eterno o que é? Que nunca acaba. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Então, Jesus está tentando aqui nos ensinar, né, a ser bem-sucedidos na fé. Então, ele falou para nós na sexta-feira, essa palavra ficou impactada na igreja, né? Foi abençoada. Que nós temos que então ser o sal, né? Lembrando isso, que a gente tem que estar misturado, né? Quando você come, por exemplo, uma comida, você não vê o sal, né? Você come um arroz, você vê o arroz, né? Mas quando você põe ela na boca, você sente o gosto de quem? Do sal, né? Ele não aparece, né? Mas ele está lá, né? E ele mostra que está, né? Por isso que Jesus está falando, vós sois o sal. A gente não precisa aparecer, a gente não precisa ser notícia de jornal. A gente só precisa ser notícia aonde? Lá no céu. É lá que nós precisamos ser notícia. É lá que precisa chegar lá diante de Deus e falar assim, você não sabe o que aquela pessoa está fazendo lá, baseada na fé. As notícias que chegam lá são todas as coisas que a gente faz baseado na fé. A fé é que surpreende o céu, sabia? Quando você tem uma atitude de fé, o céu para olhar para você, para falar, eu vou ver até onde ele vai. Eu vou ver até onde ela vai. Chama a atenção de Deus.
E aí então Jesus ele vem para completar o mistério, né? Então ele fala assim, ó, eu vou falar para vocês, ó, vocês também são a luz do mundo. E aqui ele destaca algumas coisas nesse texto. Ele destaca assim, ó, que vós sois a luz. Ele destaca assim, ó, não se pode esconder uma luz. E aí ele destaca assim, ó, brilhe a sua luz. E por último, ele fala assim, que as suas obras sejam todas elas conhecidas de Deus. Então o que ele está dizendo aqui, né? Na nossa linguagem, seja você luz, né? O que nos leva, por exemplo, a pensar? O que nós temos de luz no nosso mundo? No nosso mundo nós temos o sol, então nós vamos comparar essa palavra ao sol. Não vai dar certo. Aí nós temos a nossa lâmpada, né? Isso aqui é luz, ó. Então Jesus está falando que nós somos isso aí, ó. Não, também não vai dar certo. Você pode até chegar próximo de alguma coisa mínima, mas você não vai chegar na profundidade aonde Jesus quer que você chegue. Por isso que tem alguns povos, né, que adoram o Deus Sol, por exemplo, né? Por isso, né? Porque a pessoa não entendeu a palavra. Mas para a gente poder entender essa palavra que Jesus está dizendo aqui para nós temos que voltar no tempo, na Bíblia. E nós temos que compreender que ele está se referindo a algo que lá no passado, quando Moisés, ele recebeu de Deus a orientação de fazer a primeira igreja, o primeiro templo, que foi o tabernáculo. Então, o tabernáculo era uma área que Deus deu, assim, todas as medidas dele, foi construído sob medida. Então, existia naquele lugar 3 espaços. Ele era feito de uma maneira que não foi assim, construído para permanecer no mesmo lugar. Ele foi construído para que ele fosse desmontado, levado, montado, desmontado, montado e assim por diante. Então ele foi construído por cortinas. As cortinas estabeleciam o perímetro do tabernáculo. E dentro desse perímetro, Deus mandou construir então um outro lugar que era dividido em 2 partes. Esse perímetro aberto se chamava átrio. Esse lugar fechado se chamava lugar santo, era fechado. Ele era fechado com cortinas. Em cima ele era fechado, para você ter uma ideia, com peles de um animal que nem tinha lá. Ó, um animal que é um animal marítimo. Era peles de texugo, que era em cima desse compartimento fechado. E no meio desse compartimento, então, tinha uma cortina, um véu. Só que a gente fala véu. Na nossa linguagem, um véu é levinho, né? Véu é levinho, uma cortina, por exemplo, um véu é levinho, né? Aquela lá não, para você ter uma ideia, só essa cortina que separava esses 2 lugares, que era conhecido o primeiro lugar de lugar santo, e o segundo de santíssimo, ou santo dos santos, só essa cortina, ela pesava mais de 1 tonelada, por causa do material, que não existia o que nós temos hoje, né? Hoje não existia, era tudo feito ali de uma maneira rústica, com lã de carneiro, com pelo de cabra, era assim. Se tecia uma cortina com lã de carneiro. Imagina o peso disso. Então, só aquela cortina, mais de 1 tonelada. E esse espaço, por causa do material que ele foi usado, ele
não deixava entrar luz. Era um lugar muito escuro, muito escuro. Mas dentro desse lugar existia uma mobília, existia uma mesa. Por isso que você vai entender que tem uma mesa aqui no altar, né? É para a gente poder lembrar da primeira igreja, né? Existia uma mesa, em cima da mesa existiam os pães, tinha 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Existia lá um altar chamado altar do incenso, que representa as orações. E no outro compartimento, no lugar santo dos santos, tinha lá, por exemplo, a arca da aliança. Dentro da arca tinha lá alguns utensílios, tinha os 10 mandamentos, as tábuas originais escritas, tinha a vara de Moisés e tinha também uma primeira colheita do maná, que foi o pão que Deus mandou para eles no deserto, estava dentro dessa arca. Mas acontece que esse lugar era um lugar assim que o sacerdote, só o sacerdote que entrava, todos os sacerdotes tinham acesso ao primeiro compartimento. E ao segundo compartimento, só o sumo sacerdote tinha acesso. Uma vez por ano só. Uma vez por ano ele entrava lá. E quando eles entravam nesse lugar santo e no lugar santo, eles não podiam nem transpirar. Se houvesse uma transpiração, eles morriam. Por que isso, né? Isso para nós tem um motivo, né? Isso ensina que quando nós aqui, pastores, sacerdotes do altar, nós fazemos a obra de Deus, essa obra que Deus deu para a gente fazer, ela não pode ser feita com esforço. Ela não pode ser feita de uma maneira pesada. Eu nunca posso dizer assim, ó, estou cansado. Eu nunca posso suar, né? Eu nunca posso suar, não. Eu posso transpirar, normal, mas suar não. Quem está no altar não pode suar, não pode achar que é difícil, não pode achar que é pesado. É melhor sair, porque senão morre. Porque se suar no altar, morre. Então, era um lugar que não se podia, por exemplo, abalar as estruturas daquelas coisas, da mesa, não podia tirar a ordem dos pães, não podia errar e ultrapassar o véu, não podia. Só que era muito escuro, muito escuro, muito escuro. Não passava luz, pele de texugo, cortinas muito robustas. Então houve a primeira luz dentro da igreja. Essa primeira luz dentro da igreja se chamou candelabro ou castiçal, que era uma peça parecida com essa aqui, ó. O castiçal é isso aqui, ó, com 3 hastes de um lado, 3 hastes de outra, formando 7 pontas. Então essa foi a primeira luz. Jesus está se referindo a essa luz, não ao sol, não a esta luz. Então veja que entre o átrio, onde tinha luz, e o lugar onde Deus estava, que existia entre a luz daquele lugar e aonde Deus estava, existia uma escuridão, existiam umas trevas. E é justamente nessa escuridão, isso existe até hoje existe. Entre os homens e Deus existe uma escuridão. E é aí que muitos erram o caminho. Quem que erra o caminho? Aquela pessoa, por exemplo, que está querendo Deus, mas ele tentando ter acesso a Deus, ele se depara com essa escuridão, e ele se perde nessa escuridão. Ao invés de ele ir para Deus, ele vai para uma direita, ele vai para a esquerda, ele se perde. Ele vai para as heresias, ele vai para as religiões, ele vai para o ateísmo. Então, para que os escolhidos, fala para quem está do seu lado, fala, você é escolhido, fala, você é escolhido.
Para que os escolhidos, então, não se perdesse, então Deus mandou Moisés fazer o candelabro, para que o candelabro fosse a luz daquele lugar escuro, e ninguém mais ia errar o caminho. Amém, irmão? O candelabro, ele foi feito justamente para poder, então, nessas pontas, serem acesas. São 7 lâmpadas acesas dentro daquele lugar escuro. Essas lâmpadas, elas seriam acesas. Então veja, isso aqui é uma lâmpada. Quando você pega lá em casa, aquela peça que você vai, colocar, ou então aquela mais comum que você vai rosquear, aquilo é uma lâmpada. A lâmpada é a peça, e da peça a lâmpada vai provocar luz. A lâmpada é uma coisa, luz é outra coisa. Então essa peça aqui, olha, era a lâmpada, mas ela não iluminava. Então nessa peça aqui, Deus mandou colocar azeite. Um azeite especial. Não era um azeite comum, um azeite especial. Então esse azeite especial, através de um fogo, ia então permanecer aceso diariamente. Esse fogo não podia nunca apagar. Por que esse fogo nunca podia apagar? Porque esse fogo aqui, e todo o fogo da primeira igreja, o primeiro altar onde se fazia sacrifício tinha fogo. Aquele fogo do primeiro altar, o fogo do altar de incenso, e esse fogo aqui das lamparinas, ninguém acendeu. Ninguém acendeu. Esse fogo veio do céu. A pessoa fala assim, mas eu não dou glória que nem aquela pessoa dá. Mas eu não sei, eu não consigo ainda fazer o que aquela pessoa faz. Eu gostaria então, mas isso não vem de nós. Esse fogo de dar glória, esse fogo de cantar, de louvar, esse fogo de pregar a palavra, esse fogo de fazer e viver a fé, não vem de nós, ele vem lá do alto. Ele vem lá do alto. Mas como é que eu faço para ter? Eu espero? Não, você não pode esperar. Você tem que desejar e você tem que pedir a Deus. Pede a Ele, fala, Deus, eu quero esse fogo, Deus. E aí a Bíblia fala assim, esse fogo, nunca vai poder apagar. Fala para quem está do seu lado, fala, o fogo de Deus na sua vida nunca pode apagar. Nunca pode apagar, nunca pode apagar. Lá em João capítulo 1, versículo 6 até o 9, é o evangelho de João falando de um último profeta chamado João Batista. E o último profeta sabia disso que eu estou falando para você. Ele entendia isso que nós estamos falando aqui para você. Ele fala assim a partir do versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Está falando de João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito está falando a respeito de quem? De Jesus. A fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da Jesus, a saber, a verdadeira, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. E aí lá em João capítulo 8, versículo 12, fala assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo, aí ele assumiu, e ele se pôs de pé e disse, eu
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Oh, glória! Você que está aí na luz desse mundo, e você quer ter um encontro com Deus, entre a luz desse mundo e Deus existe uma escuridão. Mas para isso veio Jesus. E ele fala assim: eu sou a luz. Aquele que me segue não errará o caminho. Ó, o candelabro, ele falava isso lá na primeira igreja. Ele falava assim, ó: pode entrar, porque aqui nesse escuro eu sou a luz. Quem entrar aqui não vai se esbarrar em nada, não vai acontecer nada, porque não vai estar em trevas. A primeira luz era o candelabro, a segunda luz foi Jesus. E agora, presta atenção nisso, agora revela o mistério para você. Agora a verdadeira luz chega para nós e fala assim: agora vós sois a luz do mundo. Ó, quem nós somos? Esse castiçal, ele existiu para que eles não errassem o caminho. A verdadeira luz veio ao mundo para que os homens pudessem também não errar E nós somos a luz para quê? Para que ninguém erre o caminho. Por isso que ele fala assim, ó: não pode ficar escondido essa luz. Você não pode ficar escondido. E você não pode ser uma lâmpada só apagada, você tem que brilhar. E você não pode ensinar errado para as pessoas. Você não pode ensinar errado. Você tem que ensinar o verdadeiro caminho. Então a lâmpada era o castiçal. A lâmpada era Jesus. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, trouxe então essa luz, né, esse fogo, né? E isso então chega para nós, Jesus fala. Aí ele fala assim, ó: não se pode esconder isso. Não se pode esconder. Nós não podemos ficar assim, escondido. Não dá para a gente se esconder. Onde você for, as pessoas, por exemplo, os que são, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus era a luz verdadeira. Você sabe que tem, né? Tudo nesse mundo tem o verdadeiro e tem o falso, né? Tem o tipo e tem o antítipo. Onde chega o falso, as pessoas ficam em dúvida, né? Será? Será que é verdadeiro? Será que é falso? Será que esse anel é de brilhante ou é falso? Será? Assim também somos nós. Onde chega o verdadeiro, ninguém tem dúvida. Começa a haver uma inquietação. Será? Até que alguém pergunta: escuta, fala para mim, você é crente? Não tem como esconder. O falso esconde. O falso, ele vai mudando de cor, ele vai mudando de jeito, né? Mudando de palavreado, ele vai se organizando junto ao meio onde ele está. Se o meio onde ele está é de um palavreado ruim, ele entra no palavreado ruim também. Se no meio onde ele está for trevas, ele também vira trevas também. Mas o verdadeiro não consegue. Por isso que Jesus fala: não se dá para esconder uma cidade em cima, ele fala sobre o monte. Você está lá viajando, está lá na estrada, né? Tudo escuro assim, ó. Aí você está chegando perto de uma cidade. Qual é a primeira coisa que você vê de noite, na madrugada? Qual é a primeira coisa que você vê? A luz da cidade, né? Mesmo que alguém fale assim para você: não, essa cidade não existe. Mas não dá para esconder a luz dela, né? Não dá. Ainda que a gente se cale, ainda que a gente não fale, ainda que você fique no silêncio, não dá para esconder que você é um escolhido.
Não dá para esconder que Jesus está em você. Você tem uma luz diferente. Você tem um jeito diferente. Você tem um cheiro diferente. Você tem uma maneira diferente. Você tem uma palavra diferente. Você é diferente. Diferente. Você é fora da média. Você é fora da média. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo, assim, sabe, criterioso. Mas entre nós aqui, não podemos, só entre nós aqui não podemos falar. Fala para quem está falando, somos um povo chato, fala aí. Quanto mais crente, mais chato. Sabe aquela pessoa chata que anda como isso, anda como aquilo, não gosto. Sabe aquela pessoa chata? Então, o crente é assim nesse mundo, né? Vamos fazer isso? Não faço. Vamos, eu não vou. Mas você é chato, hein? Não, eu sou crente. Então é isso que Jesus está falando, não dá para esconder. Não dá para esconder, se acostume com isso. Você não vai conseguir ser um crente de detetive. O detetive é aquele disfarçado, né? Você nunca vai conseguir, se você for verdadeiro, você não vai conseguir. Você nunca vai conseguir ser um crente, por exemplo, do Paraguai, né? Desculpa os irmãos lá do Paraguai, mas na nossa terminologia, você entende o que eu estou falando, né? Você nunca vai conseguir, por quê? Porque você é verdadeiro. Amém, irmão? Então, presta atenção. O texto fala assim, não dá para esconder. Por que não dá para esconder? Porque, lá em Êxodo capítulo 25, 39, fala assim para nós, É nesse texto que Deus ensina Moisés a fazer aquela peça lá, o candelabro. No capítulo 25, nesses versículos aí de 35 para frente, já Deus está ensinando. Então fala assim, no 39, fala assim, de 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vou ler de novo, de 1 talento de ouro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Um talento é uma medida dos tempos lá, né? Não tinha quilo, não tinha tonelada, não tinha. 1 talento corresponde, vamos arredondar número, 59 quilos. 59 quilos de ouro puro, diferente do nosso. É o chamado que vocês cantam aí, o ouro de Ofir. É esse ouro aí, esse ouro é diferente. É um ouro muito mais amarelado. É o ouro da minha aliança aqui, que eu trouxe de lá. É o ouro da minha aliança. Então, veja bem, o nosso ouro hoje, fiz a cotação hoje, para arredondar. O nosso ouro hoje está em 313 mil o quilo. Quantos quilos tinha lá? Só aquela peça, ela valia, na nossa época, 18 bilhões e 500 mil reais. 18 milhões. Fala para o irmão, fala 18 milhões. E 500 mil reais. Como é que esconde isso? O mundo esconde, né? Você vai lá no museu, lá, por exemplo, você vai ver uma peça rara, por exemplo, uma pintura de alguém, você vê o falso, né? Porque o verdadeiro está onde? Está guardado, está escondido. Você vai ver lá, por exemplo, uma joia que está em exposição, o maior diamante do mundo, você vai ver o falso, porque o verdadeiro está onde? Está escondido. Então veja que o mundo esconde, é uma regra. Às vezes você vê lá hoje, você vê nas lojas lá, né, o produto ele é papelão, né, o verdadeiro nem está lá, né? Você olha somente o projeto em papelão, porque o verdadeiro nem está na vitrine. Então veja que no mundo a regra é essa: você
esconde o verdadeiro e mostra o falso. Mas no mundo espiritual, Jesus está falando assim, olha, você é a luz do mundo. Não tem como você esconder isso. Jesus está dizendo assim, ó, não esconda o seu verdadeiro valor. Não deixe de revelar sua verdadeira identidade, porque vós sois a luz do mundo. Então veja, ó, isso é aquele lá valia 18 milhões. E nós? Quanto você vale? Você faz um preço na sua vida, você se vende por algumas coisas aí. Você se vende. Às vezes lá em casa você se vende, às vezes por um carinho. Às vezes você até se oferece, tipo assim, me paga um jantar que eu falo. Me paga um jantar que eu te ajudo. Você se vende às vezes por um jantar. Você se vende às vezes por alguma coisa. Mas para Deus, e é isso que Jesus quer nos ensinar. Qual é o nosso valor para Deus? Deus encontrou um valor para fazer aquele castiçal. Ele encontrou 59 quilos de ouro de Ofir, diferenciado. Falou, não, o comum não pode, o comum não vai dar certo. Precisa ser 59 quilos de ouro de Ofir para fazer o candelabro. Mas quando ele quis nos salvar, ele olhou para a terra e disse assim, eu vou comprar eles com o quê? Com o quê? Não tem dinheiro para pagar, não tem ouro para pagar, não tem prata para pagar, não tem nada, não tem real, não tem ien, não tem dólar, não tem nada para pagar. Então Jesus disse, deixa que eu vou e pago. Aleluia! Você não tem preço, o seu preço é o sangue de Jesus derramado. Pode adorar a Deus. Não temos preço. Que tal você se rever da maneira que você se trata, da maneira que você se comporta, da maneira que você se entrega? Você está se entregando por um baixo preço. Você é mais que isso. Fala para o irmão, fala, você é mais que isso. Você é mais que isso. Você é mais que isso. Vocês são mais do que isso. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Não teve nada nesse mundo que se comparou ao seu preço. Jesus teve que vir do céu. Eu não entendo esse negócio de Deus enviar Jesus para Jesus se sacrificar. O leigo fala isso, né? Ele não entende, né? Mas nós entendemos, né? Diga assim, eu não tenho preço. Ainda que alguém te pise, ainda que alguém te valorize, quando alguém te pisar, quando alguém te desvalorizar, você vai olhar para quem? Olha para Deus, olha para Jesus. Olha para Jesus e fala assim, Jesus, qual é o meu preço? Ele vai mostrar para você as mãos vazadas, ele vai mostrar para você os pés vazados, ele vai mostrar para você a sua ilharga vazada. Esse é o seu preço. Preço de sangue. E sangue puro de Jesus. Aleluia. E aí ele fala assim, então você veja bem, né? Eu já mostrei para vocês, dentro da lâmpada, já mostrei para você que não dá para esconder. E não deve esconder, né? Diga, eu sou joia rara. Sabe aquele hino que a gente canta? Canta um pedacinho aí. Que assim ao vivo.
Deus te ama, hein? Deus te ama, hein? Fala para quem está do seu lado, fala, você não está sozinho. Fala, Jesus está com você. Ele te ama. Ele te ama. Aí ele fala assim, né? Não se dá para esconder. Então, já que não dá para esconder, então brilhe. 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 Recebe, recebe, brilhe. Brilhe, 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 brilhe. 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 Lá em Êxodo, nesse mesmo texto, capítulo 25, versículo 37, porque é de lá que vem essa expressão, vós sois a luz. Lá é a raiz, não é o sol, não. Não é a lâmpada fluorescente, nem de LED, não. É lá de Êxodo 25, versículo 37, fala assim, ó. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Então, Deus mandou fazer quantas lâmpadas? 7 lâmpadas. Por que 7 lâmpadas? Por que não uma só? Para dar o exemplo da totalidade de Deus. Não de uma pequena parte de Deus. Nessa escuridão que existe entre este mundo e o céu, aonde muitas pessoas se perdem, não adianta a gente pegar, por exemplo, só uma lampadinha. Não adianta, por exemplo, a gente pegar, por exemplo, só um versículo da palavra. Não adianta a gente pegar só o Velho Testamento. Ou tem gente que só acredita no Velho Testamento, né? Tem gente que só acredita no Novo Testamento. Tem gente que não acredita em nenhum. Tem gente que acredita nos dois e não conhece nenhum. Tem de tudo. Tem gente que acredita apenas em alguns versículos, baseiam, por exemplo, aquela fé em apenas alguns versículos. Eles tentam provar a maneira deles acreditarem num Deus. Então Deus falou assim, ó, quando for fazer a lâmpada, não me mostra em parte, não. Eu quero que eu seja revelado por inteiro. Eu não quero que a pessoa ela tenha uma referência. Não. Eu não quero que ela venha na sombra. Eu não quero que ela me ache no escuro, em condições de enxergar, não. Eu quero que ela me enxergue por inteiro. E você veja, é isso que está acontecendo hoje conosco, né? Nós estamos nos aproximando, né? Até que um dia a gente possa vê-lo por inteiro, né? Hoje a gente vê um sinal, né? Hoje a gente vê uma lágrima no meio da adoração, a gente vê uma língua estranha sendo falada, hoje a gente vê uma mão sendo levantada, um milagre acontecendo, mas naquele dia nós vamos vê-lo como Ele é, diz a palavra. Diz a palavra. E é para esse dia que nós estamos caminhando. Então essas 7 lâmpadas era para mostrar a totalidade de Deus. Não se contente com um pouquinho, não. Não se contente, eu conheço a Bíblia. O que você conhece? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você conhece outros livros da Bíblia, outros textos da Bíblia? Não conheço. Então, não se limite a uma pequena fagulha. Deus deixou para você uma revelação por inteiro. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 11, ele vai revelar isso para nós, o mistério das 7 lâmpadas. E lá no capítulo 11, você vê, Isaías sabia disso. Pergunta, mas você não sabe? Poxa, Isaías já sabia, você não sabe?
No capítulo de número 11, versículo de número 2, Isaías vai falar de Jesus, hein? E aí ele fala assim, ó: repousará sobre ele quem? Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor do 7 lâmpadas. Vou repetir, ó: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o de conhecimento e o de 7 Espíritos. 7 Espíritos. Então não adianta eu só saber que Ele é o Senhor. Não adianta, é apenas uma fagulha. Eu preciso ter a sabedoria do Senhor. Eu preciso entender as coisas do Senhor. Não é o suficiente eu saber que isso aqui é uma Bíblia. Não. Não é o suficiente eu saber que isso aqui é uma igreja. Não. Eu preciso entender a Bíblia. Eu preciso entender o Senhor. Eu preciso ter esse espírito. Eu preciso ter o espírito do conselho. Eu não posso andar assim de acordo com a minha vontade mais. Estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de ir ali, estou com vontade de ir lá, estou com vontade de comer, estou com vontade de vender, estou com vontade de comprar, estou com vontade... Não. Essa lâmpada, ela precisa ser acesa dentro de mim. Eu preciso andar agora, não arriscando. Eu vou tentar. Mas você vai tentar. Eu vou arriscar. Mas você vai arriscar. Por isso que nós não somos de sorte. A pessoa fala assim, por que vocês não entram em rifa? Você entendeu? Nós não precisamos de sorte. Nós temos o conselho de Deus. Entendeu? Então veja que é uma vida diferente. Por isso que eu falo assim, nós somos muito criteriosos, nós somos um povo criterioso. Vamos fazer? Não vou. Mas por que você não vai? Porque eu preciso orar. Mas até para isso você precisa orar. Nós somos criteriosos. Fala para quem está do seu lado, fala assim, eu não faço nada sem antes orar. Fala aí, eu não faço. Eu vou orar. Eu vou orar e vou pedir o conselho de Deus, né? Não, mas eu estou falando que é para ir, né? A pessoa chega para você e fala assim, né? Escuta, eu vou viajar, o que você acha, hein? Eu vou de avião ou eu vou de trem? O que você fala? Nada, você fala, vai de avião, você fala. Lógico, boba, vai de avião, então, muito mais rápido. Mas e se cai? Vai de trem, vai de carro, e se descarrilha? Tudo pode acontecer. Então o que é melhor? A gente ter o conselho do amigo, a gente ter o conselho da empresa que vende passagem, ou a gente ter o conselho do céu? Se o avião cair, quem que vai resolver? Ninguém vai resolver para você, né? Se o carro não chegar, quem que vai resolver? Agora, se Deus falar para você, vai por aqui, e você não chegar, o que Ele faz? Ele te leva para o céu. Ele garante. Ele garante, Ele tem garantia. Não é isso? Então, a gente precisa ter essa luz do conselho, luz de a presença, o espírito de fortaleza. O que é o espírito de fortaleza? É o espírito que está ali, a irmã Antônia, por exemplo. Podia ser uma viúva se lamentando, chorando. Você está vendo ela fraca ou forte? É porque ela tem essa luz. Ela tem esse espírito nela. O espírito de fortaleza. Pode aplaudir o Senhor e glorificar. O espírito do conhecimento.
diferente, no espírito de conhecimento é você conhecer aquilo que ninguém conhece ainda. Mas como que eu vou conhecer aquilo que ninguém conhece? Nenhum cientista, não. Mas nenhum desbravador, não. Mas como que eu vou conhecer? Ué, o espírito de conhecimento. Ele me fala assim, será que o mundo vai acabar? A gente fala para você, agora não. Mas como é que você sabe? Porque nós temos o espírito de conhecimento. Mas como é que você tem? Você sabia que nós, povo de Deus, nós sabemos a história do que vai acontecer até o fim? Se você não sabe, você poderia saber, está escrito na Bíblia. Até o fim. Nós sabemos tudo. Por quê? Porque nós temos esse espírito. Nós substituímos aquela peça lá, ó. Aquela peça era a luz lá da primeira igreja, do tabernáculo. E Jesus disse que nós somos o que? Diga, eu sou a luz do mundo. Você tem resposta. Você tem resposta. E para finalizar, ele termina lá dizendo o espírito do temor, né? Por quê? Porque a Bíblia fala assim, né? Que o princípio de todas estas coisas aqui, ó, é o temor. É o temor a Deus. Então veja que nós somos uma luz não parcial. Nós somos uma luz completa. A Bíblia não é uma luz parcial, a Bíblia é uma luz completa. Para a gente poder finalizar. Veja que então, Êxodo capítulo 25, versículo 38. Vai mostrar para nós aí, que na jornada da nossa vida, na jornada da sua vida, às vezes acontece, por exemplo, dessa lâmpada, dessa luz que você é, ficar um pouco cansada, ficar um pouco assim, abatida, ficar um pouco assim, apagada, ofuscada, por causa de algumas coisas que vão acontecendo na vida. Então a pessoa vai ficando um pouco entristecida. Olha o semblante de quem está do seu lado. É uma luz viva ou é uma luz apagada? Vê aí. Vê como é que está. As nossas rugas falam isso, né? As nossas rugas falam isso, né? Vai mostrando, por exemplo, as nossas marcas, né? Vai mostrando, por exemplo, que a gente vai apagando, né? Então a Bíblia fala que lá também acontecia isso, ó. O candelabro não podia apagar. Avisa quem está do seu lado, fala, você não pode apagar. Falar, você está um pouco triste, conta para mim, o que está acontecendo? Põe a cabecinha assim no colo, assim, ó. Conta para mim, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Você está um pouquinho triste. A lâmpada não pode. Então, o candelabro lá, ó, ficava lá aceso o dia inteiro. E aí ele começava também a mostrar sinais de cansaço, sinais de problema. E aquela lâmpada começava a apagar. Mas Deus gosta disso? Não. Então aí no Êxodo 25 e no versículo de número 38, fala assim, ó, as suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. Está vendo aí? Então, para você que está assim, passando por um momento difícil, para você que está passando por um momento de tristeza, para você que está sem força para reagir, você não pode ficar assim. Você não pode. Você precisa ser curado. Você precisa voltar a brilhar. Você tem que se recuperar. Fala para o irmão, fala para a irmã, fala, você precisa se recuperar, irmão. Você precisa se recuperar. Sabe? Precisa se recuperar. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas o senhor manda a gente repetir muito, é porque eu fico longe. É tão bom
quem está perto da gente, a gente poder compartilhar da mensagem, a gente poder se ajudar. Por isso que eu falo para você, fala para o da direita, fala para o da esquerda. É bom você falar, sabe? Ó, eu estou aqui se você precisar, viu? Ó, eu vou orar por você, viu? Conte com as minhas orações, né? Então, aquela peça ficava lá. Então, Deus fez as espevitadeiras. Mas e a gente? Como é que é, pastor? E quando a gente levanta naquele dia assim, que a gente não está legal? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem as espevitadeiras. O que fazia as espevitadeiras? Eram duas ferramentas. Uma ferramenta era um material de metal bem fino, que era introduzido naqueles canais ali. Por quê? Porque uma das coisas que fazia essa lâmpada apagar era aquela borra do óleo que ia criando num acúmulo de cada dia. Conforme ia decantando, então aquela borra, ela ia dificultando a passagem do óleo, e a lâmpada ia se apagando. Então, isso acontece com você, por exemplo. Vai acontecendo certas coisas que vai obstruindo as fontes do seu coração. Vai obstruindo as fontes da sua vida, e você já não consegue amar como você amava. Você já não consegue mais ter a alegria que você tinha. Você não consegue mais ter a vida que você tinha. Mas aí o sacerdote pegava a espevitadeira, introduzia no canal daquela primeira lâmpada, e quando ele tirava, ele vinha arrastando toda aquela borra. E quando ele acabava de tirar aquela borra, aquela luz brilhava de novo. O Espírito Santo vai limpar você aqui hoje. E você vai sair daqui brilhando de novo, acreditando de novo, amando de novo, vivendo de novo. De novo. Só os que estão vivos, levanta duas mãos e fala assim: Senhor, limpa. Aleluia. Limpa para que brilhe mais. Limpa, limpa. Tira isso dentro de mim. Tira isso de dentro de mim, Senhor. Tem coisa que só Deus, não é só o Espírito Santo, né? Tira. E aí ele fazia isso nas 7 lâmpadas. E quando ele fazia isso, porque às vezes ele fazia isso, mas ainda assim não ficava legal. Fala para quem está falando, você ainda não está legal. Dá para ficar melhor, dá para ficar melhor. Dá para ficar melhor. Aí entrava a outra espevitadeira. A outra espevitadeira era uma peça parecida com uma tesoura. Então ela puxava o pavio um pouco para cima. Avisa aí, fala assim, ó, vai doer só um pouquinho. Fala aí, vai doer. Às vezes para voltar, a gente passa por um processo um pouco dolorido. E a gente não volta, sabe por quê? Porque a gente não quer sofrer. A gente não quer falar sobre aquilo. A gente não quer ficar pensando naquilo. A gente não quer ficar vivendo aquilo. Só que a gente está assim, meio que apagado. E aí Deus fala assim para o sacerdote, ó, tem que entrar com a espevitadeira lá. Aí Deus avisa o Espírito Santo, ó, o Espírito Santo vai lá, tem que entrar com a espevitadeira. Então, às vezes dói, mas é só um pouquinho. Essa dor passa. Porque com a espevitadeira ele puxa um pouquinho o pavio. Quando ele puxa o pavio, vou te explicar, vai voltar a brilhar de novo.
Mas significa também uma outra coisa, que vai morrer um pouco. Por quê? Porque se ele puxou o pavio, então vai ter menos pavio. Sabe, conforme nós vamos sendo restaurados, nós vamos sendo curados, nós vamos vivendo menos, né? Você sabe disso, né? Você sabe que a tristeza mata, né? Fala para quem está, você sabia que a tristeza mata? É. Por isso que a gente não pode causar tristeza para ninguém. Quando a gente causa tristeza para alguém, está matando aquela pessoa. Você sabia que algumas surpresas assim matam? A gente não pode surpreender as pessoas, magoar as pessoas. A gente vai matando elas. Mas a Bíblia fala que o sacerdote, então, ainda que com um pouco menos de vida, mas ele puxa o pavio, e depois dele puxar o pavio, aí ele entra com aquela tesoura e ele corta aquele pavio queimado. Já está limpo. Agora cortou o queimado, o que acontece com aquela lâmpada? Volta a brilhar como nunca. Receba essa palavra sobre a tua vida. Jesus vai fazer você brilhar como nunca. Como nunca, como nunca, como nunca. As coisas vão voltar a acontecer como nunca. Fica de pé, fica de pé. Quero ler esse texto com você de pé. Isaías, no capítulo 60, versículo 1, versículo 2. Põe a mão assim no seu coração, para você poder receber. Isaías, ele pregando essa palavra, então ele profetiza lá assim, ó, que ela seja profética na sua vida. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Fala para quem está vindo. Está vindo, está chegando, está chegando. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, eu vou profetizar, ó, mas sobre ti, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia, 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 aleluia. E aí Jesus fala assim, que vejam as tuas obras, que vejam as tuas obras, aleluia, que vejam as tuas obras, aleluia. É tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de fazer, é tempo de receber. É tempo de começar de novo, porque eis aí a sua luz. Levanta e resplandece, diz a palavra. Põe-te em pé e eu serei contigo, diz a palavra. Se prepara, porque vem uma grande obra de Deus sobre a tua vida. Se prepara, porque aquilo que parecia ser o fim, essa luz não vai apagar. As espivitadeiras vão entrar em serviço, vão limpar, vão cortar e vai brilhar de novo. Aleluia. Glórias a Deus.
E eu quero saber quantos aqui nesta noite que chegaram aqui entristecidos, adoecidos e que recebem esta palavra. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Sai daí, fala, pastor, hoje foi um dia difícil para mim, pastor. Sai daí, vem aqui, o Espírito Santo vai fazer essa obra na sua vida. Venha para cá. Venha para cá, enquanto você vem, o Espírito Santo já vai trabalhando na sua vida. O Espírito Santo já vai trabalhando, nós vamos cantando, nós vamos adorando, nós vamos glorificando a Deus por uma noite tão gloriosa, tão especial. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão assim, as mãos no seu coração. E faça uma oração para Deus. Deixa Deus ouvir a sua oração, o seu gemido. Às vezes não dá nem para orar, né? Não sei se você já teve essa experiência de você só ter um gemido, não tem nem o que falar. Então, entrega para Deus aquilo que você tem, né? Se você tem uma oração, faça uma oração. Se você ainda tem lágrimas, entregue suas lágrimas. Se só ficou um gemido, entrega o gemido. Deus, Ele entende. Deus, Ele vê. Deus só não recebe quando a gente ignora. Quando ignora, então, Deus não responde. Não se esconda do seu momento, viu? Não tenha medo mais. Até aqui talvez justificava você se esconder, você ter medo. Mas a partir de agora não justifica mais. Porque Ele te achou. Jesus achou você. Já faz tempo que Ele te achou, hein? Mas hoje você achou Ele. Hoje você encontrou Ele. Então não precisa mais ter medo. Não precisa mais se esconder. Que brilhe a sua luz agora. Que brilhe a sua luz. Para que todos os homens possam ver a glória. A glória que Deus vai fazer na sua vida. As pessoas que já contavam com a sua derrota, as pessoas que já contavam com o seu fracasso, elas vão se surpreender. Mas elas vão saber que não foi você, foi Deus na sua vida. Foi Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Então, entregue o que você tem. Não importa o que seja. Creia nele. Creia no poder de Jesus. Creia nas mãos de Jesus. A escuridão acabou. A falta de saída já não vai ter mais. Ele vai mostrar para você o caminho. Ele vai pegar nas suas mãos e vai dizer para você: este é o caminho. Aleluia. Vai firmar os seus pés de novo. Ele vai colocar uma certeza tão grande no seu coração, que você não vai ser guiado pela bússola, não vai ser guiado mais pelo GPS. Não, mas a sua vida agora vai ser guiada pelo poder do Espírito Santo.
presença dele vai ser tão maravilhosa. A presença dele vai ser tão poderosa, que já não haverá mais noite, só haverá dia. Só haverá dia, só haverá dia. Aleluia. A noite vai servir só para descansar, dormir. Pastor, há muito tempo que eu não durmo, estou tendo pesadelo. Agora você vai dormir. Deus vai fazer o dia para você. E vai guardar você de noite. Para que nenhum espanto noturno chegue até a tua cama. Chegue até a tua vida. Ainda que muitos venham tropeçar do seu lado, não se assuste. Ainda que o caminho de alguns venham esmoronar ao seu lado, o seu vai permanecer inabalável. Ele vai ser contigo. Aleluia. Segura nas mãos de Jesus e segue. Porque agora a luz vai brilhar em você. Ele disse, hein? Se prepara. Vós sois a luz do mundo. Com a mão assim no seu coração, diga: eu creio, Senhor. Diga: eu tomo posse da tua palavra, para que eu nunca mais fique perdida no meio do caminho, para que eu tenha sempre uma inspiração, um conselho, uma direção do alto para os meus pés, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim um pouquinho. Então essa sim é uma expressão, quando a gente está assim, as pessoas que conhecem a palavra, sabem que nós estamos clamando, intercedendo, nós estamos pedindo. Mas a Bíblia vai te ensinar hoje, ó, o castiçal, ó, está aqui, ó. Castiçal está aqui, ó. Aí tem uma haste para cá, haste para cá. Isso aqui é você, ó. Com o que se parece você aqui, ó? Pede licença por irmão aí, fala assim: dá licença que agora a minha luz vai acender. Ó, castiçal, ó. Ó, sente o poder de Deus aqui, ó. Ó. Ó, ó as mãos, ó as lâmpadas, ó as lâmpadas, ó. Ele anda lá, maçou de canto. Ele me anda lá, maçou de canta lá, mas. Que venha sobre a tua vida agora o sopro de vida, que venha sobre a tua vida agora o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo, receba o poder da vida, receba o poder de Deus na sua vida. Que seja acesa as lâmpadas, que o universo, a terra, o vento, o mar, obedeça a voz do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Ah, glória! Ah, glória! Aleluia! Há uma janela aberta no céu aqui, e o poder de Deus sendo derramado aqui. E canta lá, maçou de canta.
aleluia, 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 aleluia. As espivitadeiras estão trabalhando, aleluia. Os impedimentos estão sendo tirados, os canais estão sendo desobstruídos, e o pavio queimado está sendo cortado. E a glória, e a glória, e a glória, e a glória vai tomar esse lugar aqui. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai fechando as linhas, vai unindo, vai fazendo uma comunhão, aleluia. A palavra de Deus fez o papel dela aqui hoje, hein? O Espírito Santo trabalhou aqui hoje, hein? A presença do Deus vivo está aqui hoje, hein? Aleluia. E agora vem a tua parte, né? A tua parte fala assim: que sejam conhecidas as obras de Deus na sua vida. Fala assim: eu vou brilhar. Fala bem forte, fala para pelo menos convencer a mim. Fala assim: eu vou brilhar, para que a glória de Deus seja reconhecida. É o mínimo que nós podemos fazer agora. É o mínimo. Ele derramou o Espírito Santo aqui hoje sobre você. Ó, esse óleo que tinha aqui, ó, é o Espírito Santo na sua vida aí. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Esse é um culto que não pode acabar, Deus. É um culto que não pode terminar, Pai. Mas eu te peço para que esse fogo, meu Deus, possa continuar com eles, Pai. E que durante esta semana, essa luz, meu Deus, cada um aqui possa brilhar, 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 Senhor. E aonde eles estiverem, meu Deus, que eles possam surpreender, Pai. E que o teu nome seja na vida de cada um deles glorificado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja agora e para todo sempre com toda a igreja, e aquele que crê e que recebe, diga comigo amém, e graças a Deus. Vamos adorar bem forte o Senhor, assim como foi forte a presença dele aqui.